Felicidade é algo que todo ser humano busca e não existe absolutamente nada errado a gente buscar felicidade. É algo do ser humano, a gente quer ser feliz e isso é absolutamente normal. Agora, o grande problema é quando a gente tenta satisfazer essa felicidade em falsas felicidades ou ilusões de felicidade. E pensando sobre essa busca de felicidade que todo ser humano está, eu quis fazer essa série aqui no canal. A gente vai começar hoje e eu não sei quantas semanas a gente vai fazer, mas eu estou muito feliz da gente fazer essa série sobre felicidade. E eu creio que vai abençoar você e espero que você goste. A série vai ser basicamente um estudo das bem-aventuranças da Bíblia. Não somente aquelas que estão em Mateus, aquelas que são bem famosas, que a gente ouve bastante, mas tem diversas bem-aventuranças em toda a Bíblia. Mas o que é essa palavra bem-aventurança? Isso é só uma palavra diferente para dizer que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, e não só feliz, mas muitas traduções e dicionários do original traduzem como muito feliz, uma pessoa abençoada. E para começar hoje, eu quero começar com a bem-aventurança que Jesus começou. Essa bem-aventurança, ela é primordial para a gente entender todas as outras. Ela é essencial não só para a gente ter esse entendimento sobre o que é ser feliz e o conceito bíblico de felicidade, mas também para toda a nossa vida com Deus. Se a gente quer entender quem Deus é, se a gente quer entender quem nós somos em Deus, a gente precisa compreender e viver essa bem-aventurança. E a bem-aventurança de hoje é: felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Algo que é muito bom a gente entender sobre felizes os pobres é a gente entender o que é essa palavra pobre. Essa palavra pobre no original é pitarros. Pitarros não é somente uma pessoa que não tem muito dinheiro, porque existem pessoas que não têm muito dinheiro, mas ainda conseguem viver uma vida normal. Mas pitarros é uma pessoa que mendiga, é uma pessoa que ela está jogada na sarjeta, ela não tem absolutamente nada e tudo que ela tem vem dos outros. É uma pessoa que realmente está vivendo uma situação de miséria financeira. E é doido pensar que Jesus usa essa palavra para definir uma pessoa feliz. Só que o pastor e teólogo Hernanes Dias Lopes, ele diz algo que ajuda a esclarecer isso muito bem. Ele diz o seguinte: você não pode ser cheio de Deus se primeiro você não se esvaziar de você mesmo. Isso basicamente está dizendo que nós precisamos entender o quão necessitados de Deus nós somos. Sabe, a Bíblia vai dizer lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma carência, uma necessidade dentro do seu coração pela glória de Deus. Sabe, a Bíblia também diz em Eclesiastes 3 que existe um anseio no nosso coração pelo que é eterno, existe um anseio no nosso coração pela eternidade. E não dá pra gente tentar suprir aquilo que é eterno com coisas passageiras dessa terra. Essa pobreza de espírito é a gente entender que a gente não consegue viver sem Jesus e que tudo que nós temos é dele, sabe? A gente realmente não tem nada em nós sem Jesus e que a gente não consegue ter uma vida, a gente não consegue nem viver aquilo que Deus tem pra gente sem ele, sabe? Nós somos totalmente dependente deles e todo dia nós precisamos voltar para esse entendimento. Não é algo simplesmente que você entendeu uma vez e depois acabou, não. É dia após dia a gente crescendo no entendimento do quão pobre de espírito nós somos. É o esvaziar de nós mesmos, de todas as nossas obras, dos nossos esforços, e a gente tem que entender, ter uma plena convicção de que nós somos frutos da graça de Jesus, que a gente não consegue viver sem a graça de Jesus. Entender que as minhas obras de justiça, elas são inúteis para me fazer justo e para me fazer santo, e tudo que eu preciso fazer não é trabalhar e me esforçar para atingir algum lugar, mas é na realidade sobre eu me esforçar para descansar nessa graça. Se nós reconhecemos o quão pitarros nós somos, o quão miseráveis e pobres de espírito nós somos, a Bíblia diz que nós temos o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que o reino dos céus é justiça, paz, alegria no Espírito. Esse no Espírito no final é muito importante para a gente entender aonde está a felicidade de nos esvaziarmos de nós mesmos. Porque quando a gente se esvazia de nós mesmos, é como se a gente estivesse abrindo um espaço para que o Espírito Santo atue, para que ele faça morada em nós. E a partir disso nós podemos viver essa justiça, essa paz e essa alegria no Espírito Santo. Sabe, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode viver a justiça de Deus. Se você está justo, você está correto, você está certo. A justiça de Deus é você estar certo diante de Deus. E quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente,
o próprio Deus começa a fazer um trabalhar na nossa vida. Ele começa a fazer uma limpeza, um processo de santificação na nossa vida. Então nós somos justificados e a gente cresce em santidade dia após dia pelo trabalhar do Espírito Santo em nós, porque a gente vai conhecendo Ele e a gente vai conhecendo o caráter dele, a gente vai conhecendo a santidade dele, mas a gente também vai perceber e voltar para a pobreza de espírito, a gente vai perceber que a gente não consegue viver essa santidade, mas é nesse momento onde nós nos esforçamos para descansar e a gente descansa das nossas obras, a gente fala: Espírito Santo, o Senhor é a minha justiça, e o Espírito Santo, a própria justiça de Deus, o Espírito Santo de Jesus vive em você. A Bíblia vai dizer também que o reino dos céus é viver a paz no Espírito. E o que significa essa paz no Espírito? Quando a gente entende que nós estamos num lugar de inculpabilidade, a gente está totalmente inculpáveis diante de Deus, porque a gente entende que nós estamos num processo de justificação, a gente entende que a única coisa que realmente poderia tirar nossa paz, que é a falta de salvação, quando a gente se arrepende, a gente permite com que a gente se esvazie de nós mesmos, a gente reconhece essa pobreza de espírito, a gente se constrange, esse arrependimento gera a santificação, o Espírito em nós trabalhando é aquela lavagem. Mas eu sei que a gente tem muitas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia que tiram a nossa paz. E gente, para vocês entenderem, eu sou o primeiro que precisa viver tudo isso que eu falei até agora, gente. Eu sou o primeiro que preciso reconhecer o quão fraco eu sou e não depender da minha força, mas sempre descansar nessa paz. E como eu estava dizendo, existem situações no nosso dia que tiram a nossa paz, mas quando a gente lembra que o Espírito de Deus, o Espírito Santo do próprio Deus que criou os céus e a terra está em nós, a gente entende que a gente está num lugar seguro. Para pensar, o Deus mais poderoso, o Deus eterno que criou os céus e a terra, vive em você. E quando você está nesse lugar de paz diante dele, totalmente inculpável, você está nesse lugar de justiça de Deus, você pode viver a alegria de Deus. E esse que é o ponto mais maravilhoso, porque é algo absurdo, é algo que não faz sentido, porque a gente vai reconhecendo, mesmo a gente reconhecendo o quão falho, o quão quebrado, o quão pecaminoso, o quão sujo nós somos, a gente se depara com um Deus que só por a gente reconhecer o quão pecaminoso nós somos, Ele libera perdão, e não apenas o perdão e a justificação do nosso coração, mas Ele libera o coração dele sobre nós, e agora Ele quer restaurar a gente a imagem e semelhança dele, para que a gente possa viver como os filhos dele. Ele não simplesmente apagou o nosso pecado, Ele não simplesmente pagou a nossa dívida, mas Ele também nos levou para o castelo e nos fez filhos dele, filhos e filhas amadas por Ele. E a gente fica perplexo diante desse amor, porque a gente percebe o quão nós não merecemos, e isso é graça, porque não é sobre você se esforçar até o dia onde você vai alcançar uma santidade plena, não, mas é sobre você simplesmente reconhecer que você não é perfeito, é parar de tentar ser perfeito e reconhecer que você é imperfeito. E reconhecendo que você é imperfeito, reconhecendo que você é fraco, você tem acesso ao reino dos céus. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que nós temos um desejo por eternidade? A Bíblia vai dizer lá em João 17, versículo 3, que eternidade é conhecer a Deus e Jesus, a quem enviaste. Eternidade não é apenas um tempo ilimitado, mas é você ter um relacionamento com Jesus. E por eternidade você conhecer Jesus, quando você se faz pobre, você tem o Espírito Santo, então você pode conhecer o Espírito Santo, você pode conhecer o próprio Deus. E diante de tudo isso, eu posso falar para você com toda certeza: feliz você vai ser quando você se esvaziar de você mesmo, você reconhecer o quão fraco e o quão carente de Deus você é, e você for até Ele para que Ele te supra com o Espírito Santo dele, para que você acesse o reino dos céus e viva a eternidade na terra. Muito, incomparavelmente feliz você vai ser quando você depositar sua confiança e você direcionar sua vida a conhecer o Espírito Santo, reconhecendo o quanto você não é merecedor da graça que Ele te deu e da cruz que Ele morreu por você, para te lavar, te santificar e para que você tivesse acesso a essa graça maravilhosa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse vídeo abençoou você, eu peço que você compartilhe, não para mim, porque eu reconheço quão fraco eu sou, e se fosse só uma questão de propagar a mim, isso não daria muito bom, mas se você realmente acredita que Jesus pode falar com alguém, então manda essa mensagem para algum dos seus amigos, para que eles também sejam abençoados por isso. Deus abençoe você e tenha uma ótima semana. Amo vocês.